18 horas, 0 segundos. Vamos começar esse nosso painel sobre Kubernetes na visão de quem lidera tecnologia em empresas inovadoras. Eu sou o João Brito, sou o CTO da GetUp, esse cara de cabelos bonitos aí nessa foto, não é o mesmo de hoje. E eu sou CTO aqui na GetUp, nós que somos uma empresa especialista em serviços de Kubernetes, e hoje a gente reúne profissionais que lideram nessa tecnologia, né? E a gente vai conversar com empresas onde a gente já atua, mas também em empresas que utilizam essa tecnologia, né, como forma de inovação, tá? Então, eu gostaria de apresentar os nossos participantes de hoje, nossos convidados. O primeiro deles, Josmar Peixe, ele que é gerente de arquitetura e soluções lá no Banco Rendimento. Boa noite, Josmar. Boa noite a todos que nos escutam e participam. Boa noite aos meus colegas que estão participando aí. Uma boa noite aí, João. Também temos conosco hoje Leonardo Brito, que é head de arquitetura na Mandae, que é a empresa de logística, inteligência, algoritmos, entregas de e-commerce. É isso aí, pessoal. Boa noite, muito prazer. Muito obrigado aí pela participação de todos. Legal, Leonardo. E por último, o André Bernardino, que é diretor de engenharia lá na Acreditas. Certo, André? Tá no mudo ainda, André. Para variar, para dar cara ao meme da quarentena, né? Exato. Obrigado aí pelo convite, João. É isso mesmo. Tipo, hoje eu sou diretor de engenharia e Head Tech Cross dentro da Acreditas. Legal, legal. Muito bom. Então, sejam bem-vindos, meus colegas, para esse painel aí. Em nome da GetUp, eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite, arrumado um espaço na agenda entre tantas calls, né? A gente sai de uma e entra em outra. Então, já estava no Zoom, todo mundo só trocou de call, certo? Exato. Beleza. Eu tenho certeza que o papo hoje vai ser bem enriquecedor. Então, eu queria começar, além de dar as boas-vindas para vocês, dar as boas-vindas para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, né? Todo mundo que está por aí, ó, tanto você que está assistindo no YouTube, ou você que está logado aí no Zoom, tá bom? Queria dizer que durante todo o período aí, a gente pretende ficar dentro aí de 50 minutos, 1 hora, não vamos nos estender muito. Durante todo esse período, você pode mandar perguntas, tá? Quem tiver no YouTube, chat do YouTube. Quem tiver no Zoom, pode mandar perguntas aí no próprio Zoom e a gente vai tentar ir respondendo elas, tá bom? Queria só começar com um panorama bem overview sobre o Kubernetes, né? Que para quem ainda não conhece ou talvez não tenha uma intimidade com ele, tá? Que além de aumentar a produtividade, o Kubernetes também ele oferece alguns outros benefícios. Então, o primeiro deles, que eu tentei listar aqui, eficiência no gerenciamento de recursos, tá? Escalabilidade de forma transparente, alta disponibilidade, que é talvez o que a gente mais busca, né? Um SLA cada vez menor, o menor possível, né? E um baixo overhead operacional, né? A gente já passou aí pelas VMs e cloud, on-premise e tudo mais, então a gente tenta diminuir esse overhead, né? Infraestrutura como código, tudo como código, a gente tenta tratar por aí, e o Kubernetes é uma ferramenta que traz isso para a gente, né? Nesses 5 anos de Kubernetes, a gente viu a audiência da KubeCon, né? Uma conferência, né, focada exclusivamente numa tecnologia, passar de 1.000 participantes aí, ou menos que isso, né, de 2015, 2016, com mais ou menos 1.000 pessoas, né, para 12.000, foi a última presencial que a gente teve, eu estive lá, muita gente, né, e
E essa, que foi há 2 semanas atrás, né, que foi virtual, a gente tinha mais ou menos uns 27.000 participantes. Então, isso vem dobrando a cada ano, né? E não só a adoção de técnicos, mas isso se reflete nas empresas, né? Onde os técnicos estão atuando propriamente e esses benefícios, né? Então, e não só dessa tecnologia, né? Mas um ecossistema que se torna quase que infinito. Se você já viu esse landscape, né? landscape.cncf.io, cuidado, se você estiver no Chrome, ele pode travar. Tem muitos ícones, ele é enorme mesmo, de todas as tecnologias aí, né? Que você tem quase que 570 empresas assim e projetos ali dentro. Então, é um novo mundo que se abre aí, né? Você entra no armário de Nárnia ali e um novo mundo se abre ali dentro de Kubernetes para você. Eu queria começar com uma pergunta para vocês, tá bom? Então, quem de vocês quiser começar, o que representa Kubernetes na perspectiva de vocês no ganho de competitividade? Bem, posso começar, se vocês me permitem. Manda Manda ver. ver, Bem, Josmar. eu acho que meus colegas e até os demais que estão aqui participando já devem ter passado reuniões no qual a gente dá uma suada frio quando o comercial começa a prometer coisas para os clientes, né? Então, eu acho que nosso ganho de competitividade veio bem forte. Hoje, podendo entrar numa reunião comercial e não ter mais esse tipo de calafrio com as promessas que eles fazem, né? Porque com toda a elasticidade, alta disponibilidade, a gente passou a ter a competitividade de poder hoje, por exemplo, numa Black Friday ou no Pix, a gente passar de forma transparente, sem ter problemas dos quais a gente poderia ter num ambiente on-premises ou sem o Kubernetes para nos ajudar a calibrar o ambiente no que for necessário ali para atender esses cenários de pico ou, enfim, né, qualquer surpresinha que aparece. Então, pegando um pouco essas situações cotidianas aí com o comercial, hoje a gente vive um bom momento. Pô, legal, acho que fazendo até um complemento o que o nosso amigo Josmar trouxe, o Kubernetes, no caso, a gente entendeu que ele seria uma excelente ferramenta para ele executar essas altas cargas de trabalho e nesses determinados nós. E ele traz essa abstração dessa complexidade de gerenciar esses nós. Então, isso para a gente foi um momento ideal, pensando no crescimento, no momento que a nossa empresa do ramo de logística está passando, para utilizar esse tipo de tecnologia. E poder também dimensionar o nosso ambiente conforme a demanda, ter métricas em algumas outras camadas, poder pensar na redução do custo lá no nosso provider, no caso eu posso citar aqui a AWS, poderia ser qualquer um outro, mas eu descentralizar ali, eu começar a ver ali o meu custo mais centralizado ao Kubernetes, levando a minha infraestrutura para dentro do Kubernetes, do que eu ter vários serviços gerenciados lá dentro, ou instâncias com serviços executando à mão, isso nos traz alguns outros problemas, né? E o pareamento dos ambientes containerizados também, que isso me traz uma agilidade ali para as minhas equipes, eu sabendo que os meus ambientes sendo containerizados, tanto o meu ambiente de produção, de dev ou mall, eu consigo ali mitigar vários problemas nesse processo de produção e entrega de novos produtos. Boa. Indo na mesma linha, né, acho que o Kubernetes ele traz algumas vantagens assim, tipo, do ponto de vista de competitividade por todos esses pontos, né, a parte de abstração de infraestrutura, a possibilidade que ele te entrega de fazer de fato um CI/CD completo, né, todo o processo, desde a esteira da parte de desenvolvimento, homologação, até entrega em produção, tanto um processo de ida quanto de volta muito mais rápido do que numa infraestrutura on-premise ou em um ambiente virtualizado. Mas eu acho que uma das principais vantagens que eu vejo no Kubernetes do ponto de vista do que ele entrega de facilidade é a colaboração entre as equipes. Assim, tipo, o DevOps, acho que ele só é o DevOps hoje por conta do Kubernetes. Acho que a facilidade que você tem hoje de abstrair infraestrutura para o time de desenvolvimento, para que eles consigam, de fato, trabalharem como uma equipe de produtos mesmo, squad de produtos,
mantém a aplicação de fim a fim, desde a da concepção até a entrega, a manutenção, a sustentação da plataforma, acho que para mim é uma das principais vantagens que eu vejo hoje com o Kubernetes, ele possibilita isso. Não, legal. Olha, conectando aí, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Conectando a sua resposta, André. A minha próxima pergunta tem a ver com isso. O que você falou sobre CI/CD, sobre integrar as equipes, né? E sendo bem concreto, assim, o que vocês poderiam, de repente, compartilhar que realmente mudou, né? Além de questões operacionais, com essa adoção. Então, fazendo um depara, de repente, aí, o que de concreto mesmo? Posso responder, começar essa, pessoal? Vou Opa, tentar Fica ser à bem vontade. sucinto. Para essa resposta, para essa pergunta, eu vou trazer 2 palavras. A primeira eu vou colocar tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade, pegando o tema que o André comentou. Uma das nossas preocupações antes de ambientes Kubernetes seria a produtividade dos desenvolvedores, pelo tema do overhead operacional, não só para entregar produtos, também para como mantê-los. Então, houve uma grande mudança, e isso traz um modelo mais interativo para nossas squads, pegando o gancho que o André comentou. E a segunda palavra que eu achei bem bacana ali a gente trazer, e ela é muito importante daqui para frente, até porque hoje a gente está no mercado onde a maior fatia do mercado em cloud ainda é a AWS, mas a gente sabe que o mercado ele sempre é volátil. Então, portabilidade. Pelo seguinte tema, não ficar preso a nenhum lock-in vendor, tá? E eu saber que eu estou trabalhando com um produto que ele é open, onde eu posso, de repente, levar essa minha infraestrutura sendo executada em um Kubernetes para uma GCP, para um Azure, para qualquer um outro, até para um on-demand, um bare metal, que seja, mas eu consigo ter essa portabilidade. Isso está atrelado à tranquilidade também, seriam essas 2 palavras aí para responder essa pergunta. Legal. Legal. Quer responder, André? Ou Não, me pode. permite? Por favor. Legal. Acho que eu vou muito na linha do que o Leonardo comentou, né, usando uma outra palavra também que traz tranquilidade, que é a estabilidade, né. Ele trouxe muita estabilidade. A atuação dos times de desenvolvimento, arquitetura, infra, estão se voltando a ajudar mais no estratégico no dia de hoje, né. Os profissionais estão mais próximos dos projetos, dos planejamentos e não mais dos incêndios, porque, eh, antes uma implantação, você tinha você mobilizava uma equipe, você tinha horas de trabalho, uma sequência em cascata de atividades de várias equipes, né, para fazer um deploy, fazer uma implantação, e coisa que o Kubernetes trouxe total estabilidade e muita tranquilidade hoje para os times técnicos, né. Então hoje, fazendo de um passado não tão longe para agora, hoje eu acredito que desde infra e, enfim, por várias áreas técnicas, hoje a gente atua mais no estratégico e muito mais próximo da área de negócios, né, muito mais como par da área de negócios. E hoje o próprio pessoal técnico, eles usam o chapéu de dono, né, eles ajudam a identificar pontos, dos quais eleva o patamar aí das equipes, da instituição. Então, realmente é um cenário muito de tranquilidade, de estabilidade. Bons pontos, assim, concordo com todos. E eu acho que, indo na linha mesmo do que eles falaram, acho que a mudança de cultura principal foi essa que eu comentei, assim, tipo, as empresas hoje elas estão buscando cada vez mais essa parte da colaboração, cada vez mais empresas estão adotando o You Build It, You Run It, então, assim, tipo, os times de desenvolvimento com responsabilidade de sustentação de plataformas, né, o advento aí do desenvolvedor full cycle, ele traz isso para a gente, né, de fim a fim, então a pessoa precisa ter ferramental para conseguir fazer isso. E o Kubernetes, eu acompanhei algumas implementações de Kubernetes, assim, tipo, desde infra on-premise, passando por virtualização, vindo para a parte de cloud, né, em lift and shift, depois passando para Kubernetes. E, de fato, a partir do momento que passou a se usar Kubernetes para
para infraestrutura, né, para abstração de infraestrutura, assim, tipo, houve uma facilidade maior, assim, tipo, nessa integração com o time de desenvolvimento. E toda essa parte de diminuição de complexidade de aplicações, né, a necessidade que você tem quando você começa a trabalhar com containers, de utilizar microserviços, né, de criar serviços cada vez menos complexos, mais especialistas, menos generalistas, né, uma quantidade grande de serviços rodando na mesma máquina, a máquina para uma quantidade grande de serviços ao mesmo tempo. Então, acho que o Kubernetes ele vem para ajudar a escalar essa coisa do container, assim, tipo, e dar essa alta disponibilidade que as empresas precisam hoje, essa flexibilidade na hora de aumentar o tamanho da infraestrutura, e essa redução de tempo tempo de atendimento, de tempo de ciência, de incidente, de conseguir tipo, controlar uma situação com um impacto muito menor. Você acaba mitigando vários riscos. Tem a parte de segurança também, que a gente acaba às vezes olhando pouco, mas o Kubernetes ele tem muita coisa de segurança embarcada, facilita muita coisa do ponto de vista de inspeção de container, é muito mais fácil, né? Você às vezes fazer a inspeção do container inteiro do que você fazer, tipo, a verificação de uma máquina como um todo. Então, assim, você consegue fazer isso em tempo de deploy. Toda a parte integrando Service Mesh, assim, tem muita coisa que a plataforma de containers do Kubernetes entrega para você. Legal. Pô, legal, muito legal, André. Eu estou compartilhando um último slide aqui, mas por uma pesquisa da CNCF, né, que eles soltaram há pouco tempo aí desse ano, que 83%, né, das empresas aí que eles entrevistaram, né, elas já estão usando Kubernetes em produção. Já não, né? Mas estão usando. E aí, mas a gente sabe, né, e por experiência aí todos, que tem uma jornada, né? Tem uma jornada nessa adoção de Kubernetes. Colocar Kubernetes em produção talvez é um primeiro momento ali rápido, né? Relativamente, você colocou, rodar os primeiros containers ali, de repente uma aplicaçãozinha Go, né? Ou Node, é simples, né? Começamos nossa jornada. Mas isso tende a crescer, né? Você tende a seu cluster crescer, ou de repente se multiplicarem os clusters e essa jornada expandir, né? Então, gostaria, de repente, se vocês quiserem compartilhar, onde que você se vê nessa jornada, né? Porque o André mesmo falou, né? A gente tem um viés de segurança, scan de imagens, mas você tem toda uma jornada, né? Porque você tem o cluster, CI/CD, tudo isso. Então, onde vocês se veem aí, cada um nessa jornada e a empresa mesmo? Posso começar? À vontade, André. Bom, o momento atual, acho que da Acreditas, hoje a gente já está com quase metade das nossas aplicações já rodando em Kubernetes. A gente começou o processo de migração para Kubernetes no começo desse ano. A gente, de alguma forma, a gente já trabalhava com containers em ECR, mas a ideia de migrar para Kubernetes não foi só de trabalhar com uma plataforma de orquestração, mas foi de começar a trabalhar nessa parte de produtizar infraestrutura para os times de desenvolvimento, né? Então, a gente está em processo de rollout das coisas aqui, a gente ainda tem bastante coisa para aprimorar, mas boa parte dos nossos serviços já trabalham assim em formato de microserviço. Então, o processo de migração é um pouquinho mais tranquilo, né? Dentro da Acreditas, o time de Product Engineering aqui desenvolveu um produto chamado Núcleo, que ele encapsula todo um ecossistema, não só de container, mas Service Mesh, Observability, a parte de logs, né? E ele é controlado através de um CLI, que a gente criou aqui, que chama Cliditas, que ele abstrai a infraestrutura para o time de desenvolvimento do começo ao fim. Então, assim, tipo, o desenvolvedor ele consegue criar um projeto, subir um projeto inteiro com pouco tempo de creditas. A ideia é que, tipo, o objetivo do projeto no começo é exatamente esse. Primeiro dia, ele conseguir fazer
subir uma aplicação para produção e em 2 semanas ele conseguir tipo, fazer toda a manutenção dessa aplicação em produção. Mas já passei também por outros processos assim, tipo, da jornada, que imagino que outras empresas também estão passando, onde você começa tipo um processo de lift and shift, né, onde as pessoas ainda os desenvolvedores ainda estão se acostumando com a criação de microserviços, então a gente acaba tendo alguns macroserviços, né, container gigantesco, né, é um processo eu acho que de aprendizado, existe uma curva de aprendizado para uso de containers, assim, que é importante saber que existe no começo. Hoje em dia tem várias empresas que ajudam a diminuir essa curva de aprendizado, mas existe, importante saber, né? E acho que é importante todo mundo que estiver trabalhando com containers, conhecer os 12 factors, né? Saber quais são os 12 fatores para uso de container, quais são as boas práticas de uso de container, né? Acho que tudo isso acaba facilitando, assim, o processo. Então, hoje a gente está num modelo mais maduro, dentro da Acreditas, mas já passei desde daquela coisa assim, tipo, instalar primeiro o cluster em ambiente on-premise, subir as aplicações, começar tipo, a trazer do ambiente on-premise essas aplicações para dentro de containers com giga de memória, enfim, são coisas que acontecem, assim. Legal. Certo que era Java, certo? Eu coloquei assim mais ou menos como um step by step aí, vou tentar ser menos tecnês, mas a nossa jornada, a princípio, a meados 2017, 2016, instâncias EC2 com serviços instalados diretamente nas instâncias e mantidos ali com a dificuldade de mantê-los, né? Porque às vezes a gente tem um overload, tem que redimensionar a instância, ou às vezes é um disco, você tem que atachar um outro volume de disco. Então começamos assim. Passado um tempo, serviços gerenciados, que a gente pode usar de serviços gerenciados, dependendo do provider. Então, no caso da AWS, passamos a começar a utilizar o Beanstalk, né? E já tentando ver o que viria por ali mais adiante. Então, passado um tempo, com o ambiente de containers, todo mundo falando sobre containers, containerizamos algumas aplicações, passamos a utilizar o ECR da AWS. Legal, muito bom, bacana. Começou a crescer este número. E agora? A gente precisa orquestrar isso aí. Como é que a gente vai fazer? Então, foi o nosso primeiro passo. Pensando nisso, foi uma jornada onde as nossas aplicações, elas já começaram a ser escritas baseadas em microserviços. Hoje a gente tem mais de 80 microserviços. Tá? Então, quando foi feita essa virada ali, deixamos de utilizar o ECR, nós subimos um cluster que eu gosto de falar que é um cluster conceito, que era um cluster de um nó só, super dimensionado dentro da AWS. Cara, funciona muito bem, deu para a gente ter uma grande noção de como trabalhar com pods, de como utilizar as métricas ali, porém, a gente bateu num problema, escalar. Como é que a gente vai escalar? Então, houve até um fato bem legal, que a gente bateu um número de 120 pods, e como era um nó só, não escalava. Então, assim, a gente precisa melhorar isso. Vamos mudar, vamos para um outro tipo de ambiente. Aí a GetUp ajudou muito nessa parceria de como a gente desenvolver esse ambiente em Kubernetes totalmente com o HPA ativado, para a gente poder ter essa elasticidade quando a alta demanda começa, e a tranquilidade de saber que eu vou voltar ao meu status quo, uma vez que as minhas demandas e os meus números de requests passam a voltar na normalidade. E agora sim, né, a gente passa a desenvolver todas as apps já baseadas em microserviço e pensando em levar, não vou dizer 100%, mas praticamente todas as nossas aplicações ali, nossa infraestrutura para dentro do Kubernetes. Então, sem dúvida, a gente vai continuar utilizando e tende a aumentar muito ainda o uso do Kubernetes aqui dentro da empresa da Mandae. Legal. Eu não quero ser repetitivo, acho que vai muito na linha do que o Leonardo e o André comentaram, né. Você começa pequeno, começa com cluster, enfia todos os pods, descobre o limite deles, né, até que você volta, relê a documentação, enfim, né, mas você começa a sentir sim o poder que é utilizar isso, né, para você orquestrar aí suas aplicações, seus pods, ver o poder que é. Às vezes você precisar subir algo de produção no meio do dia em 1 minuto, né. Isso não pode ser gravado, João. Mas assim,
Se foi evoluindo, no ambiente on-premise tem os seus limites, a nuvem, enfim, quando você nasce conhecendo ela, como você disse, às vezes subir o primeiro cluster até que é tranquilo, mas quando você precisa orquestrar um volume alto, a coisa fica um pouco mais complicada, a brincadeira fica um pouco mais séria, né. Então, a gente queria rapidez, escalabilidade e alta disponibilidade, né. Então, com grandes ambições, precisávamos algo muito bom para a gente ganhar essa atração, né. A gente já tinha ambientes on-premise aqui dentro, então a gente até conhecia como funcionava, fomos ganhando maturidade com o Kubernetes, mas uma hora a gente precisou ir para a estratégia, de nuvem pública para ganhar realmente o céu é o limite, né, eu diria, né. E para não estender muito, até quando a gente levou, o nosso parque de clusters, enfim, a gente passou a utilizar, de uma forma mais ampla tudo que o Kubernetes tinha para oferecer. A gente saiu de um cenário que era bem engessado, bem enrijecido e em números, por exemplo, a gente tinha 60 builds mês, passamos para mais de 1.100 médias mês, né, com uma esteira de CI/CD, enfim, uma coisa muito mais robusta e preparada, né. E com isso a gente avançou com bastante serviços extremamente importantes aí, que hoje o Banco Rendimento, além de, enfim, ter o banco, a gente também comercializa APIs de Bank as a Service, enfim, né, e temos também a parte do Pix, rodando tudo em cima de uma pista Kubernetes. Então, saímos de um cenário, acho que onde a maioria também já passou um dia, né, a gente vem com um precursor dentro da floresta aí, batendo bit e byte aí com os containers e com o Kubernetes até chegar nesse cenário de hoje. Legal, legal. Show. Ó, então, por falar em chegar no cenário de hoje, eu vou ler uma pergunta do Eliel Alencar, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliel. O Kubernetes trouxe uma agilidade na entrega, construção de produtos e infra de serviço. Vocês acreditam que sem o Kubernetes seria possível a gente ter IA, inteligência artificial ou machine learning hoje em dia como um serviço? Quem quiser responder aí ou opinar sobre. Ah, Eu desculpa, pode dizer, não, meu, por perdão. favor, por favor, Não, André. vai lá. Olha, eu acredito que poderia existir, como já existiam outras tecnologias, mas assim, existem meios e meios, né. Para você chegar do ponto A ao ponto B, a gente já passou por várias coisas, né. Se a gente passou desde do entregador de carta ao telefone, ao avião, né, e a carros, eu acho que a mesma jornada vem para esse tipo de coisa. Daria, mas eu acho que seria mais moroso a jornada. Eu acho que a partir do momento que o Kubernetes veio para abstrair a infraestrutura, entre outras coisas, dependendo da nuvem que você escolhe, ele te dá um baita grau de facilidade, como o André comentou anteriormente, de você inclusive imputar regras que a área de segurança da informação fica de cabelo em pé quando a gente está falando de Kubernetes de nuvem, né? Porque eles ficam muito preocupados com como é feita a governança, como é que é feito o processo, o controle, né. Uhum. Então, eu acho que como tem isso, tem controlado, não é um ambiente solto, enfim, né, como alguns acham, seria possível, mas seria muito moroso. Então hoje com tanta facilidade, com tanto template na hora de fazer um deploy, não vejo fazendo de outra forma, né, pelo menos não no momento. Uhum. Legal. Opinião parecida, assim, acho que o Kubernetes é legal deixar claro também que o Kubernetes não é bala de prata para tudo, né? Então tem algumas Uhum. coisas que, assim, a gente precisa de outros tipos de processamento. O Kubernetes ele depende muito, assim, tipo, de, cara, você conseguir escalar de forma horizontal, né? Dá para Uhum. fazer. Assim, tem diversos projetos que eu conheço, assim, que utilizam a plataforma de Kubernetes, containers em larga escala para poder fazer produção de modelos de machine learning. Então, assim, tipo, processamento de cargas, execução de ETLs. Então, assim, dá para fazer? Tá. Mas eu não acho que, assim, eu entendo que tem outras formas de fazer, mas sim, tipo, ele acelera o processo, até porque você consegue, tipo, escalar muito rápido, né, quando você precisa de um processamento muito rápido, assim. Uhum. Legal. Olha, uma outra pergunta que o Diogo Fernandes fez, então, para vocês se lembrarem aí mais ou menos lá do começo, né? Então, lembra, de onde saímos? Ó, quanto tempo
em média, levou à implantação dos primeiros serviços no ambiente Kubernetes, levando em consideração configuração de infra, redes, CI/CD aí. Provavelmente não estava no primeiro, tá bom, Diogo? Quanto tempo mais ou menos vocês acham que levou? Cara, aqui para nós no rendimento, assim, vai depender também se a gente está falando da maturidade dos times que a gente envolveu, né? Uhum, Porque se você pega e faz um projeto simples do qual você sinaliza para o time de segurança da informação que você não está pondo nada em produção e ainda mais algo restritivo de cliente, enfim, né? Você consegue colocar muito rapidamente, dentro de um mês você está fazendo alguns setups, mas eu acho que como pegando um gancho no que o André comentou, Kubernetes não é bala de prata. E você precisa envolver time de segurança de informação para fazer a governança, você precisa envolver o time de infra, porque as posições elas não desaparecem, elas passam a atuar de outra forma. Então, eu acredito que em um mês a 3 meses você coloca uma API extremamente robusta de pé, fazendo a sua governança e não pulando nenhuma etapa, desrespeitando nenhuma regra, enfim. Digo isso por ser uma instituição financeira, a gente tem um monte de relatórios, algumas coisas que a gente, enfim, é obrigado a passar, né? Então, novamente reforçando, gente, não é uma carta coringa, ela facilita muito o dia a dia, né, uhum. mas não vai te fazer pular etapas. E eu acho que também isso seria um cenário muito variável, porque se dá ao ponto de partida que você está para até que você tenha tudo implantado. Por exemplo, no nosso caso, como nós já tínhamos um Kubernetes rodando com todas as aplicações e microserviços, foi muito mais fácil com a parceria da GetUp, dar um overview do que a gente tem e do que a gente precisava, e através ali de Infrascode, Terraform, foi muito bem adequado para subir esse ambiente de clusters. Questão de 2 semanas, a gente estava provando os ambientes de OMOL, as pipelines, as entregas das pipelines do ambiente de OMOL, alguns testes de cargas. Para a gente, 2 semanas. Mas depende muito do ponto de partida, da onde você vai partir e como você está. Se hoje você não está dentro desse ambiente, se você não utiliza containers, vai demorar um tempinho a mais para isso, porque existe todo um trabalho de background até que você chegue nessa jornada. O É a cara que está com o maturidade, né. ASP antigo, né? Até ele passar para lá. Legal, legal, bom ponto. Ó, mais uma pergunta. Uh, Deni Garcia. Boa noite, Deni. Ó, eu sou arquiteto DevOps em uma instituição bancária. E minha pergunta é: até que ponto acreditam que as empresas vão valorizar os profissionais de infra voltado para DevOps? Né? Acho que o Josmar começou a responder ela, né? Sobre a evolução aí. Você pode repetir a pergunta, João, por favor? Até que ponto vocês acreditam que as empresas vão valorizar os profissionais de infra voltados para DevOps? Acho que é uma evolução, né? Eu acho que é uma evolução, acho que sempre, né. É como acreditar que o mecânico vai perder seu valor, porque os carros estão ficando elétricos ou algo assim. Eu acho que sempre vai ter valor. A gente migra um pouco, mas, eu vou pegar, por exemplo, o desenvolvimento, sei lá, não sei se todos aqui foram desenvolvedores, mas, antes você tinha que programar numa aplicação o socket, as portas web e por aí vai. Hoje é cheio de biblioteca que já te entrega isso pronto, né. Então o que a gente, acredito que o Kubernetes, o DevOps veio para facilitar, o que a gente precisaria fazer de forma muito artesanal, muito manual na infra, mas o conhecimento e a responsabilidade do cara que aperta o botão, que está ali comandando isso, continua a mesma. É que nem, por exemplo, um avião. O avião é cheio de botão lá, o piloto, ele coloca no piloto automático em algum momento, sim, mas tem que saber o que está fazendo, porque num momento de crise, né, de incêndio, é esse cara que vai salvar o dia. Então eu continuo valorizando e acredito que o mercado vai continuar valorizando por muito tempo. Acho que é tudo a questão do profissional estar, sempre atualizado, eh, conseguir caminhar junto com a evolução da tecnologia, né. Não sei se os demais colegas querem complementar. Eu super concordo e eu acho que a pergunta ela já foi até um pouco atualizada, porque ele colocou profissionais de infraestrutura voltados a DevOps.
Eu tenho escutado bastante podcasts, já escutei bastante, eu lembro que há 1 ano, 2 anos atrás, ainda havia muita discussão de quem era o DevOps, o que é o DevOps, quem é esse cara. Eu lembro que eu escutei um podcast também dizendo, pois é, o LinkedIn ganhou, DevOps é uma profissão. E hoje, eu acho que está ficando mais claro ali a função do cara, como que ele consegue atuar, e principalmente para esse cara de infraestrutura que quer se reinventar. Então, esse cara que ele quer trabalhar ali na margem da tecnologia, se ele não conhecer ali containers, Kubernetes, microserviços, providers de cloud, ele vai ficar desatualizado no mercado. E hoje o mercado em si, ele passou por uma mudança fenomenal. Muitos serviços que antes eram físicos, hoje viraram aplicativos. Então, as empresas dependem desse cara. Hoje o mercado está aquecido para esse cara. Então, uma dica para esse rapaz que fez a pergunta, estude tudo que envolve DevOps. Continue trabalhando com infraestrutura. É um momento legal para que esses profissionais sejam valorizados. E aproveita esse momento. Eu vou até além, assim, eu acho que hoje em dia os profissionais que trabalham na abstração de infraestrutura, né? DevOps, assim, eu sou purista para essas coisas, então eu ainda continuo batendo na tecla que DevOps é cultura para mim, assim. A gente acredita muito no Acreditas, no You Build It, You Run It. Então, assim, tipo, para que isso aconteça, e muitas empresas trabalham dessa forma, empresas grandes, inclusive, a própria Amazon, né? O Werner Vogel é o cara que divulgou esse modelo de trabalho para todo mundo. Eles trabalham dessa forma, tem muita empresa trabalhando dessa forma. Para que isso aconteça, a gente precisa desse pessoal de infraestrutura, a gente precisa, tipo, cada vez mais de pessoas com esse tipo de conhecimento. Eu vejo hoje pessoas que antigamente trabalhavam com storage, trabalhavam com redes, todas migrando para a parte de ferramental DevOps, né, o que possibilita o DevOps, assim. Então, o pessoal está estudando como é que funciona redes em nuvem, como é que eu faço para implementar redes da melhor forma dentro de containers, dentro de Kubernetes, como é que eu faço para implementar segurança dentro de Kubernetes, como é que é a melhor forma de utilizar storage dentro de Kubernetes, quais são os tipos de storage que eu posso utilizar que melhor se adequam ao meu projeto em nuvem. Então, eu enxergo hoje esse um papel de hot skill hoje no mercado, assim, tipo, um negócio meio insano, assim, tipo, a quantidade de demanda que tem para esse tipo de profissional é óbvio, profissionais bem capacitados, assim, bem qualificados, assim. Tá difícil de contratar, inclusive, tá, gente? Complicado. Verdade. Verdade. Ó, legal. Ó, o Adilson Menequim, desculpa se eu li errado, vou deixar no Adilson. Eu vou deixar a sua pergunta polêmica pro final, tá? Eu vou fazer primeiro uma outra. Mudança cultural, tá? Naquela pesquisa que eu citei da CNCF, se eu não me engano, 43% dos que já adotam o Kubernetes, DevOps de alguma forma, apontam que mudança cultural é a coisa mais difícil. O Eliel ele até perguntou: qual foi o maior desafio que você já enfrentou em Kubernetes? 43% das pessoas responderam: mudança cultural. É o serviço mais difícil. O que, se vocês concordam, né? Se isso é verdade para vocês também, e como isso aconteceu, assim, de repente, de uma forma mais reduzida, né? Se teve que ter a salinha da treta ou não, se não precisou. Eu acho que, assim, de uma forma bem prática, como o Kubernetes ele traz essa abstração e, de certa forma, você consegue se voltar um pouco mais para o negócio, aí entra aquele processo interativo, né? Aí a gente começa a falar de trabalho colaborativo, de como que a gente consegue entregar. Então, entra nessa parte de cultura. E aí a parte de cultura, ela é sempre mais dolorosa, porque uma vez que a aplicação está rodando, está tudo certinho, a gente já tem lá o Kubernetes, nossos pods todos ok, voltamos para o trabalho da entrega do produto. E aí a cultura, ela sempre pega. Qual é o tipo de metodologia que você vai usar, como você vai usar, como que você vai manter essa comunicação entre as equipes. Então, acho que essa é a parte fundamental para que você consiga alinhar a tecnologia de ponta que você está usando, dado a equipe e a colaboração que você vai ter nesse projeto e assim subsequente.
E acho que assim, tipo, é um processo de a cultura de fato, acho que é um dos principais, se não é o principal, mas é um dos principais desafios, acho que nesse processo de trazer Kubernetes para dentro de casa, de começar a trabalhar com containers, porque assim, o negócio começa a ficar muito rápido, né? Começa a escalar muito rápido e as pessoas precisam se adaptar a esse novo modelo de entrega contínua, de quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, quantidade de pessoas que precisam saber que uma determinada mudança está acontecendo. E acho que o principal, assim, a gente consegue, né, a partir do momento que você coloca o container na jogada, assim, a gente começa a falar de fato em colaboração, em pessoas desenvolvedoras trabalhando em sustentação de aplicação, no time de operações tendo, tipo, pensar, cara, tipo, agora a gente precisa utilizar o Fail Fast, Learn Fast de uma forma um pouco mais colaborativa, né? Se a gente sai daquele modelo tradicional onde desenvolvimento cria operações barra, a gente precisa começar a trabalhar de uma forma um pouco mais colaborativa. Essa quebra de paradigma, essa mudança de comportamento das pessoas, acho que é um ponto complicado, assim. Leva tempo. Mas, puto, o resultado é muito foda. É muito bacana. Eu concordo também, a cultura é um desafio e tanto. Até pegando um gancho no que o André comentou, é difícil entender para as pessoas de operação, para o time de desenvolvimento, enfim, né, time de segurança, que a gente passa a navegar num único barco, né? Todo mundo dá o braço, vai numa jornada junto. Então, eh, temos o empoderamento dado a cada frente, seja do time de infra, seja do time de segurança, né, ou do time de operações. Como disse, as responsabilidades seguem. Eu acho que é até bom pegar um gancho nisso, respondendo o rapaz que perguntou sobre infra e DevOps. Aqui a gente está mostrando que, enfim, está tendo espaço, tem oportunidade, e que o desafio foi a cultura, está melhorando bastante, está tendo bastante espaço, como o André comentou, está até difícil de contratar. E vencido, essa cultura, automaticamente o time vê que, enfim, se trabalha como uma esteira, né. O dev precisa hoje não só fazer desenvolvimento, mas conhecer um pouco mais aí do time que está na frente de operações entender um pouquinho do dev, e todo mundo atuando junto e, enfim, o resultado é maravilhoso. Você se colhe frutos muito rapidamente, né. Então, você vê como o retorno é muito bom quando você vai para esse tipo de cenário, né. Você vai nadar em mar aberto, mas vai nadar em mar aberto consciente aí com todo mundo junto, né. Show, legal. Colaboração, muito bom. Olha só, eu vou juntar, para a gente remir o tempo, e porque as perguntas estão bem parecidas. A Mônica Galo, ela perguntou: houve muita resistência para o uso dessa tecnologia em ambientes tão restritos como o bancário? Mas espera aí, que eu vou juntar aqui com essa. O Fagner Luz, ele perguntou mais ou menos a mesma coisa, né? Dificuldades no estágio de adoção aí. Se vocês já passaram por problemas que a escala começa a atropelar isso, e como de repente vocês conseguiram lidar com e integrar esses times, né? Porque de repente as coisas começam a ficar rápidas do nada, né? E precisa integrar tudo isso, né? Então, quais foram esses desafios nesse ajuste aí da adoção de vocês? Tá bom? Eu acho que você já deu um exemplo, João. Desculpa atropelar o Leonardo e o André. Já me lancei aqui. Acho que você já deu um bom exemplo. A gente planeja, vamos, enfim, pegar algumas APIs, vamos pegar algumas aplicações, só que de repente, cara, você está fazendo deploy de muita coisa, está tendo uma escala muito rápida, está tendo um volume alto de builds e deploys para produção, e que às vezes a gente não se alinhou, às vezes a gente desenhou um processo e às vezes vai precisar de mais braço, mais turnos, né, para acompanhar todo o processo, né. E realmente, infelizmente, a gente tem que fazer o ajuste em voo, mas assim, não querendo misturar os assuntos, mas pegando um pouco do mundo ágil com o mundo de Kubernetes, de fazer essa abstração da parte operacional, né. Eh, Cara, você tem que estar preparado para se adaptar e se ajustar
conforme vai sendo necessário, porque é quase como, sei lá, um atleta olímpico, ele está ali no meio de uma prova, sei lá, pegar alguém de canoagem, né? Algum membro da equipe não está conseguindo acompanhar o ritmo, seja de um lado ou do outro, e você tem que, enfim, dar aquela ajustada em voo, não tem o que fazer, né. Então, passamos, não adianta, parecer um mundo perfeito aqui, não vou ficar só contando histórias bonitas, na verdade eu acho que a palavra também que hoje os profissionais de TI precisam é resiliência. A gente vai passar por crises, vamos passar por ajustes, nem tudo que a gente planeja sai do jeito que a gente gostaria, mas o importante é ter resiliência para evoluir, para passar pela crise e sair do outro lado, né. Então, foi ajustando com o time de infra, quem precisava ajustar, permissionamentos, a gente sabe que regra de firewall é um negócio que não é tão simples. Uma outra coisa que, enfim, não sei se a gente é muito tecniquez aqui, mas todo mundo sabe que a parte de certificado é uma coisa bem chata no Kubernetes, tem a parte de vaults lá que, putz, é terrível. Então, tem as coisas que você vai sofrer, cara, faz parte, mas acho que o que principal é ter resiliência e entender que vai ter esses apertos e precisa sair do outro lado. Um ponto que eu acho bacana com relação a essa coisa da resistência, né? Eu enxergava muito essa resistência ao uso de Kubernetes ou desse tipo de tecnologia emergente há alguns anos atrás, tipo 4, 5 anos atrás. Hoje em dia, Kubernetes é tendência. Hoje ele já não é mais um... Eu não vejo hoje, principalmente fintechs, tá? Assim, bancos mais tradicionais a gente pode ter um pouco de resistência exatamente por conta desse preconceito que existe ainda, às vezes de um pessoal que está há mais tempo lá dentro. Mas fintech hoje em dia praticamente todas nascem com esse tipo de tecnologia. Eu não enxergo uma forma de você conseguir escalar um negócio na velocidade que a gente precisa hoje em dia, do jeito que o mercado está dinâmico, com aplicações rodando em instância C2, em VMware, on-premises. É algo bem complicado, assim, de você conseguir escalabilidade, você conseguir a resiliência, né, ou a disponibilidade que você consegue com Kubernetes. Com Kubernetes, você restarta um container em segundos, né. Então, assim, tipo, e o container foi feito para morrer, né. É tudo questão de como é que você trabalha, de como é que você utiliza os 12 fatores a teu favor, né. De pensar mesmo, tipo, em uma infraestrutura imutável, de pensar em que as coisas foram feitas para quebrar e como é que eu me adapto a isso, entendeu? Então, assim, tipo, o Kubernetes é base para isso hoje em dia. Então, eu acho muito... Antigamente, sim, ter resistência, hoje em dia eu acho muito difícil, assim, tipo, é muito... A tecnologia está muito madura hoje em dia já. Para mim também, acho que houve uma resistência da minha parte quando eu tive o primeiro contato e não entendi nada. Então, a partir desse momento, eu falei, não, eu acredito que não seja uma boa opção. E aí você vê que todo mundo está falando no mercado, você vai conhecendo, você vai entendendo, você vê que as empresas que estão inovando mais rápido, elas têm uma tecnologia. Qual é essa tecnologia? Você chega no Kubernetes e fala, por que não? Eu acredito que as fintechs fizeram isso e mostraram isso para os bancos que já dominam o mercado há muito tempo, como se inova. Eu acho que os bancos, os maiores bancos, têm que se reinventar neste sentido, sem dúvida alguma. Show, legal. Ó, caminhando para o final, eu tenho uma pergunta para vocês, do Diogo Gebel. Vocês possuem alguma estratégia ou metodologia, né, para medir os intangíveis do Kubernetes? Por exemplo, velocidade de deploy, uptime, o impacto no resultado da empresa, né, dessas mudanças? Bom, eu vou colocar aqui que hoje a gente, como nós estamos utilizando hoje os nossos novos clusters, estamos em uma curva de aprendizado, como a gente traz, como o próprio André disse, o Kubernetes ele não é a bala de prata, então quando você inova, você traz N vantagens, mas você também traz uma complexidade, então dentro disso a gente trouxe para as métricas, como é que eu vou metrificar isso? Eu quero ter telemetria, eu quero ter gráficos, como é que eu vou utilizar isso? Então, eu contei muito com a parceria da Graph, até para a gente poder entender em todos esses níveis, para que a gente possa ter uma análise de várias camadas da nossa infra, tanto da aplicação
quanto do nosso ambiente em Kubernetes. Então, atualmente, tá? Ferramentas que nos ajudam muito com essas metrificações e esse acompanhamento. É o Grafana e Prometheus com Lock, e utilizando um vendor a par aí, o New Relic, tá? Hoje seria essa stack aí que me atende. Show. Acho que o que o Leonardo falou faz todo sentido, puta, super concordo, traz essa complexidade mesmo, a gente acaba tendo que utilizar essas métricas, assim, tipo, para poder fazer tomada de decisão, mas acho que hoje em dia também é meio que uma tendência, assim, as empresas elas estão cada vez mais buscando, né, uma cultura data-driven, onde, tipo, tudo é métrica, né, dentro da Creditas a gente está buscando isso, o stack é muito parecido, né, então a gente utiliza também New Relic, a gente utiliza a plataforma, utilizamos Prometheus, Grafana, começando a testar agora o Victoria Metrics, já utilizamos outras ferramentas, já tive também esse tipo de necessidade em outros lugares. Eu acho que assim, o stack de observabilidade é muito importante, né? Utilizar aquela máxima do SRE de metrifico tudo e depois eu vejo o que eu faço com o dado, cara, é uma das boas práticas que você pode ter nesse tipo de situação. De fato, você vai ter que linkar muita coisa, assim, você vai ter que correlacionar muita informação para conseguir saber se você está indo para o lugar certo ou não, né? Você está conseguindo entregar o valor que você precisa ou não. Mas acho que isso independente da plataforma de containers. Acho que isso já é algo que está muito mais linkado assim, com a tecnologia como um todo, assim, tipo, né, tipo, metrificar tudo e, puta, com base nisso, a gente vai tirando os insights. Legal. Concordo com os demais, principalmente com essa parte final que o André comenta sobre, puta, cara, metrificar tudo para depois você ver, enfim, até inteligência artificial ou, enfim, business intelligence, você precisa de dados para analisar para onde você está indo e onde você está chegando, né? E você monta, enfim, né? Quanto ao stack, aqui a gente é muito parecido com vocês aí, né, o Leonardo com o André. O que a gente tem adicionalmente aqui é o Splunk e o Dynatrace também para examinar logs e examinar, enfim, todo o percurso de sessão do usuário também, né? Então, que ajuda se cai o Kubernetes, se cai algum cluster aqui, ou tem algum momento, enfim, algum problema, ele já mapeia, também nos devolve em tempo real, né? Legal. Legal. Ó, mesmo o nosso foco aqui sendo business, assim, né? Não sendo exatamente técnico, e mesmo assim a gente não conseguiu escapar. A pergunta do Adilson é sobre a polêmica que o Kubernetes dropou ontem, né? Que na versão 1.20 vai começar o adeus ao Docker, né? Adeus ao suporte do Docker. Todo mundo teve um boom, né? O Twitter veio abaixo, pelo menos o meu Twitter, né? Então, não foi nenhum nude que derrubou o Twitter inteiro, mas o meu veio abaixo. O Twitter técnico dessa bolha veio abaixo, né? E gostaria de saber de vocês se também teve um rebuliço aí, se vocês estão sabendo disso e como isso de repente vai impactar, né? Porque a gente já tem que olhar que dentro de uns 6 meses no máximo aí, né? A gente vai ter que ter um rollout grande, né? Eu acho que assim, realmente é chocante, né? Para alguém que, enfim, veio para orquestrar e os containers foram o pai do momento, né? Mas as aplicações que já estão orientadas para esse tipo de cenário, eu acredito que acabam se atualizando, saindo alguma nova versão que ajude, né, a extrair o melhor e que talvez o lance do Docker não atrapalhe tanto a aplicação. Mas, assim, eu não sei quanto os demais, mas também tem muita aplicação hoje monolítica, com aplicações legadas, né, que não vai mudar muito, porque ainda não está em Docker. Então, se você tem um parque não muito antigo, até é muito comum para empresas com mais de 10 anos aí ter um
legado considerável, né? Então, vai impactar, mas acho que não vai impactar tanto como dependendo como estão as organizações mais novas, mais recentes, porque como o André comentou e o Leonardo, as fintechs já nascem totalmente digital e orientada à nuvem, né? Então, acredito que o impacto maior seja para quem já está 100% em nuvem. Vai impactar, por exemplo, aqui no rendimento, eu acredito que impacte a gente em algumas estratégias, mas eu confio que vai vir algumas atualizações junto, ou talvez até repensar o lançamento. Legal. Legal. Eu acho que assim, eu fiquei sabendo ontem à noite também, já mandaram mensagem disso daí. Cara, vai ser um trabalho muito de migração de runtime. Acho que assim, tipo, o Kubernetes vai continuar trabalhando da forma como o Kubernetes trabalha. Uhum. Vai ser uma adequação muito grande. Eu acho que para quem utiliza distribuições vanilla vai ser um pouquinho mais chatinho, mas para quem está utilizando Kubernetes como serviço em alguma nuvem, provavelmente vai ter algum tipo de rollout gradual, algum tipo de apoio para que o processo de migração aconteça. E, de novo, cara, tipo, é a forma como você compila o teu runtime, né? Tipo, a forma como você vai abstrar o namespace do sistema operacional. Show. Tá bom. Bom, eu- como eu disse, caminhamos para o final aqui, né? Não vou estourar o tempo, prometo. Então, queria agradecer a presença de vocês, primeiramente, Leonardo, Josmar, André. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem que reencaixar as coisas aí, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo tempo, por compartilharem isso com a turma toda. Muito obrigado para todos vocês que participaram, mandaram perguntas, a galera do YouTube, aqui no Zoom mesmo. E, bom, se vocês quiserem dar uma última palavra. Cara, eu quero. Posso? Com licença, gente. Cara, eu queria agradecer o convite, João, acho que foi bem bacana a conversa, assim, a oportunidade de falar um pouquinho sobre Kubernetes, sobre difundir um pouquinho mais a cultura de tecnologia, acho que tipo, principalmente desse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia que eu gosto bastante. E eu queria agradecer meu time de Product Engineering, que me ajudou nas respostas aqui também, eu não fiz sozinho, tá, gente? Queria agradecer o pessoal que me ajudou e me ajuda no dia a dia. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de todo mundo. Pô, legal, eu também queria agradecer, eu vi que houve um engajamento bem legal aí, entrou bastante gente, uma par de perguntas, eu acho que é sempre bom promover esse tipo de assunto, é sempre enriquecedor para todos, para quem participa, para quem se comunica, para quem está ouvindo, e eu também sou um assíduo de podcasts, de conversas, então sei bem como é que é, obrigado pessoal pela participação de todos, aí foi um prazer, obrigado pelo convite, João. Legal, obrigado ao Leonardo, André, João pela oportunidade, a todos aí que fizeram parte da audiência. E aproveitar, pegando um gancho no que eles comentaram, e na palavra colaboração também fica um abraço para todo o time Rendimento aí. E para os demais aí, entusiastas ou não do Kubernetes e tudo que é tecnologia, porque o importante é sempre estar atualizado, estar estudando e também ter esse tipo de bate-papo aqui. Então fica um recadinho para todos que puderem sempre participar de rodas de bate-papo, ouvir o podcast, que sempre ajuda bastante e traz para a comunidade, né? É sempre muito enriquecedor esse tipo de evento. Legal, show. Ó, só uma última coisa, o Arlindo Correia tá te mandando um abraço, André. Vocês trabalharam Pô, juntos no UOL. faz tempo, hein? Abração, cara. Olha aí. Tem uma galera aqui que tá tipo, mandando mensagem no WhatsApp aqui, tudo me zoando. Que show, que show. Pessoal, último recado. Todos vocês falaram sobre a gente compartilhar e tudo, podcasts, e o Spotify tomou a timeline de todo mundo, né? Com o que você ouviu. Ouça o nosso podcast, Kubicast. Momento jabá. Pessoal, muito obrigado mesmo. Valeu, Valeu, boa gente. noite. Um Tchau, tchau. abração Boa a noite a todos. todos. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.